Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Louvado seja o santo nome do Senhor. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Vou deixar só esse versículo, depois se os irmãos querem meditar nesse capítulo, né? Então, vou fazer uma oração aqui, né, para que o Espírito Santo, né, possa desenvolver, né, o testemunho, né? Senhor, eu te peço nesta hora, Pai, que esse testemunho seja para a glória do Teu nome, não para a vaidade física, nem para a glória de nenhum homem, mas sim para a Tua glória, Pai. Senhor, é tempo de trevas sobre este mundo e as visões que o Senhor me deu em tempos passados, né? Que agora, Senhor, estão se manifestando neste mundo, e que seja para a glória do Teu nome, e que a luz, Senhor, da Tua palavra esteja, Senhor, sempre nos abrindo os nossos olhos espirituais, e que as trevas desta hora não possam contaminar, Senhor, a Tua igreja. E assim eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu quero contar, né, do dia 14 para o dia 15 de 2016, eu me encontrava no Rio de Janeiro. Eu estava cuidando dos meus avós, ali dos meus pais, e na madrugada, né, eu fui tomada, né, em visão, uma visão muito forte, muito tremenda. E a visão, ela começava aqui. Eu estava no começo da rua dos meus pais, que é uma rua que tem muita adoração aos demônios, ali tem centro espíritas, né? E na frente da rua eu me encontrava com um casal e eles tinham uma criança, um bebê, né? E aí a gente começava a conversar e eu conversava com eles porque a criança estava muito bronzeada, muito queimada, né? De sol, era verão, né? Porque exatamente no mês de novembro o Rio de Janeiro já está bem caloroso, né? E aí eu dizia para eles, né, no sonho, na visão, porque foi uma visão, eu dizia para eles que eles tinham que tomar cuidado com aquela criança, né? No caso... e proteger a criança do sol, porque o sol ia queimar a criança, que eles não fossem para a praia com a criança assim, sem uma sombra, né? E eu me lembro que eu falava até com eles assim, que eu tinha um carro e que se eles precisassem eu levava eles até uma praia, né, com sombra. E eles agradeciam, e eu não conheço essas pessoas da visão, nem tanto o senhor como a moça eu não conheço, e a criança tampouco. Ela entrava com ele, com o esposo dela, e de repente... eu era tomada assim, né? E uma voz me chamava pro outro lado e de repente eu virava e o esposo dela estava debaixo de um caminhão. Ele estava como se protegendo. E ele me fazia um sinal como... Psiu, psiu. E quando eu girava, ele me chamava em pensamento, né? Em telepatia. Ele falava, vem aqui. Aí eu ia, né? Eu me encontrava com ele e ele dizia, né? Que eu ficasse bem quietinha e que eu olhasse para minha direita. E quando eu olhava para minha direita, ali era uma multidão, eu não podia contar, era muito número de rapazes, né? Era como se fosse um arrastão. Mas, na verdade, me dava a entender que aqueles rapazes, eles estavam preparados para fazer uma exterminação naquele bairro. E todos estavam, né, com armas muito pesadas, né, com pistolas de grande tamanho, né, com AR-15, né? Eu conheço as armas porque fui criada no Rio e eu já tive acesso de ver as armas, né? E aquele grupo de rapazes que me chamava a atenção, que todos estavam muito bem vestidos e eles tinham roupa da Nike, da Adidas, né? Roupas de marca, né? E eles passavam assim, eles estavam dizendo, né, que eles estavam realmente em plano de que eles iam ali fazer um extermínio naquele bairro, né? E então eu dizia para ele que eu precisava gravar aquilo e mandar para uma televisão para poder avisar as pessoas do extermínio que ia haver ali. E então ele olhava para mim e o Espírito Santo, através dele, dizia que eu não podia gravar porque eles percebiam qualquer tipo de pequeno aparelho elétrico, né, eletrônico. Ele falava, não, você não pode gravar. Eles percebem qualquer tipo de aparelho eletrônico. E olha como a gente vê, né, como os demônios estão realmente nesse momento, né, tomando todo tipo de aparelhos eletrônicos. E então ele dizia, observa, vê e guarda. E ele dizia, guarda no teu coração. E então, naquele momento, eles passavam e aquilo se tornava uma nuvem negra e eles esfumavam assim na minha frente, né? Eles desapareciam, né? Aquela multidão de
de rapazes. E então eu era levada para a entrada da rua. E quando eu entrava na entrada da rua, eu dizia, eu vou correr para me poder avisar os meus pais e os vizinhos, né, de que vai haver um extermínio nesse bairro. E quando eu entrava na rua, bem na frente, exatamente na metade da rua, entre o portão dos meus pais, fazendo alinhamento com o portão de uma senhora que ela é espírita, ali haviam demônios de a partir de 5, 6 metros. E eles tomavam toda a rua, a partir de... Até a terceira fileira eu via, né? O que estava na frente, ele levava uma capucha e ele levava um dispara-missil, que nós chamamos de bazucão, né? Que é um bazucão, né? Eu não via o rosto dele, mas os que estavam atrás dele, todos estavam vestidos de gladiador. E então eu começava ali, né, a perceber que eu não podia entrar ali. Eu dizia, né, para o Espírito Santo, como? E a voz do Espírito Santo me dizia, faça tudo conforme eu te digo. E então o Espírito Santo começava a me dar uma espécie de, como se diz, de sabedoria, né, para mim saber como passar para o outro lado, né, assim que eles me percebessem. E ele começava a me dar, né, como a gente fala que é sobrevivência militar, né? Eu me arrastava, eu passava por outro lado, né? E quando chegava bem perto do portão onde eu tinha que pular para me aceder até o edifício dos meus pais, então eles percebiam, então eles começavam a dizer, em voz assim, né? Eles diziam, vamos destruir. Era como um canto, né? Que saía da boca deles. E eles diziam, vamos destruir. Vamos destruir. E quando eles diziam isso, a rua, ela se movia como se fosse uma espécie de onda, né? Como se o chão se movesse, né? Como se levantasse todo... E então eu era levada até o outro lado do prédio. E dentro desse prédio, eu era posta dentro de um apartamento onde havia um jovem se drogando. E eles estavam fazendo crack, né? Queimando a base da cocaína. Eles estavam... Mas eles não me viam. Eles não me viam. E eu lembro que antes de eu ser passada para o outro lado do portão, atrás desses demônios que tinha roupa de gladiador, né, até uma terceira fileira, quando eu olhava, o que me chamava a atenção é que vinha uma nuvem em forma de um túnel negro e vinha... Era uma nuvem que vinha descendo desde o céu, né? E ali eu não tinha compreendido, né? Eu acordei... Comentei, né, com a minha família, às 5 da manhã eu fui levantado, o Senhor me colocou em oração. E aí eu pedi uma palavra e o Senhor me deu Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Então, para que possamos ver, né, hoje, né, como se encontra, né? Sempre houve realmente a violência, eu sou carioca, mas desde 2016 como que as coisas estão realmente aumentando, né, no Rio. E, bom... É somente testemunho da palavra do Senhor, né? Que seja para a honra e glória do nome do Senhor. E que os demônios realmente, né, já estão invadindo os céus, né? Eles já estão descendo das potestades, né? Isso são portais, né? Eu também tive uma outra visão faz pouco tempo, antes de eu chegar aqui. Foi bem pouco antes de eu chegar aqui. Eu tive uma visão que eu estava com o irmão, eu disse, não, eu já estava aqui. E nós víamos para lugares altos, as pessoas elas ficavam observando os sinais do céu. E aí eu falava para ele que olha os portais estão se abrindo, os portais. E então nós víamos os portais, mas as pessoas elas ficavam olhando para o sol, elas ficavam olhando para os astros, e nós ficávamos olhando para os portais. E ele dizia, os portais eles abriam em cada parte, né? Então é para alertar, né, que estejamos em oração, porque são tempos de treva, né? E a igreja deve estar firme em oração, em vigilância, glorificando e adorando o santo nome do Senhor. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Amém.